A Câmara de Ribeirão Preto recebeu, na sessão de ontem, projeto da Prefeitura que autoriza um repasse financeiro de 17 milhões de reais ao consórcio Pró-Urbano, responsável pelo transporte público. Segundo a Prefeitura, o repasse se justifica pela perda de arrecadação que o transporte coletivo urbano teve ao longo de 15 meses de pandemia. Alguns vereadores discordam desta proposta. A gente continua com o mesmo posicionamento do ano passado. O que mudou foi o valor de repasse para uma única empresa, triplicando, agora 17 milhões. Nós não podemos aceitar, no momento tão difícil que vive a cidade de Ribeirão Preto, onde 5 mil empresas já fecharam as suas portas e outras milhares que estão lutando para sobreviver e até o momento não tiveram sequer qualquer ajuda do município de Ribeirão Preto. Com muita coerência, com muita firmeza, meu voto é contrário e nós não podemos aceitar que a Prefeitura seja banco e o povo de Ribeirão Preto um patrocinador de um prêmio milionário para uma única empresa da nossa cidade. E quero aqui me dirigir ao consórcio Pró-Urbano, aos patrões, aos empresários que há muitos anos exploram o transporte público de Ribeirão Preto e que alegam que o negócio está deficitário, que está gerando prejuízo. Se a situação está ruim, por que vocês continuam na cidade? Se o transporte público não está valendo a pena, dê lugar para outras empresas. A cidade não precisa ficar refém desse tipo de serviço. Se não está bom, fecha as portas ou então vão procurar em outro lugar. Não há coerência no discurso. Qualquer empresa que passa por dificuldade vai buscar alternativa de crédito, mas o poder público, bancar empresa privada, isso não existe. A Prefeitura tentou justificar a proposta. Disse que, em virtude da pandemia, o transporte coletivo sofreu queda de 48% no número de passageiros entre 2019 e 2020, com redução de 47,46% da receita. E nas redes sociais do Jornal da Clube, o pessoal continua falando sobre esse assunto. A Nath diz: todos estamos precisando de ajuda nesse momento, ainda mais de 17 milhões de reais. Outra pessoa que se manifesta aqui, o Leonardo, ele diz: tô sabendo que já tem vereador que vai ser favorável a essa doação. Vamos ficar de olho, hein, gente? Outra pessoa que se manifesta: dar dinheiro para as empresas de ônibus que estão contribuindo para o aumento do vírus em Ribeirão Preto. Essas empresas deveriam ser punidas e não premiadas. Dar dinheiro para ônibus em Ribeirão Preto, no momento em que falta médicos, faltam leitos de UTI, é uma palhaçada. Outra pessoa que se manifesta por aqui. Já vamos colocando aqui na nossa discussão também, então, ao vivo aqui, doutor Ademar Padrão, advogado. Doutor, e a opinião do senhor, como fica 17 milhões de reais que podem ser repassados a esse grupo de empresas? É um consórcio que lucra já há muitos anos aqui em Ribeirão Preto. Doutor Ademar, boa tarde ao senhor, bem-vindo aqui. Boa tarde, André. Obrigado mais uma vez pelo convite. Eu digo que essa semana é uma semana um tanto diferente, porque o mesmo dedo que apontou para a população, acusando a população que usa o transporte público de promover aí o vírus, né, no transporte público, isso é um absurdo. Esse dedo também apertou um botão que travou a cidade e agora aperta um outro botão que abre a gaveta do caixa da cidade. Eu quero dizer para a população que está assistindo, e principalmente aquele que também não é usuário, que nós temos que realmente colocar um ponto final nessa questão. Por quê? Tudo que está sendo feito não está seguindo a regra que hoje está vigente, que é a Lei 12.587 de 2012, cujo artigo 8º determina as diretrizes e o artigo 14 determina os direitos do usuário. Então, direito do usuário não é o que está sendo pensado. A empresa que presta o serviço, ela deve sim buscar o lucro, inclusive para poder se manter prestando o serviço. Isso está na lei de concessão do serviço público, a 8666. Porém, o que está acontecendo reiteradamente, e isso é antes da pandemia, é um descontrole desse contrato. Esse contrato ele não está sendo claro desde o ano de 2012, quando ele foi firmado. E hoje, no evento da pandemia, estamos assistindo o absurdo de acusar o usuário
de contaminação e ainda repassar para esse usuário o ônus, porque eu digo, quem não usa o transporte público com esse subsídio, que não é subvenção, é subsídio, está também pagando a tarifa. Então nós temos que resolver isso de duas maneiras. Ou realmente a Câmara Municipal se apresenta e sai do discurso e vai para a solução, porque ela tem como resolver isso, ou nós temos que pedir para o Ministério Público Federal intervir na questão, porque é sim uma questão de autotutela do governo federal em relação a esse tipo de serviço essencial para a cidade e também por conta das obras públicas do plano de aceleração do crescimento, que eu lembro que, por conta do transporte ser como é, foi feito os projetos que estão, na verdade, parados. Então, é uma coisa muito grave, uma coisa leva a outra. É necessário, sim, a intervenção. E os 17 milhões seriam até, de uma certa maneira, aceitos pela população se existisse o serviço prestado no mínimo. E não temos isso. Assistimos todo dia que o serviço está sendo mal prestado. Então, não tem a contrapartida. Isso que a Câmara Municipal tem que analisar, a legalidade e o serviço prestado. A questão do dinheiro, aí sim, também é importante, mas é secundário. Se não tem serviço bem prestado e também não tem contrato definido, aí a questão é outra, realmente tem que ser resolvida de uma outra forma. Essa não dá mais. Doutor Adhemar, milhares de empresas, na verdade, ao longo dessa pandemia, não só aqui na macro-região, mas no Brasil como um todo, têm buscado outros meios para sobreviver, têm buscado linhas de crédito, enfim, ajustando as suas contas. Por que com o consórcio tem que ser diferente nesse momento? Não deveria ser diferente. Agora, eu lembro só o seguinte, a própria Prefeitura Municipal, há 5 anos, disse que iria fazer um levantamento da tarifa, no caso, da verdade, do lucro, para saber se realmente tem ou não tem a tarifa do preço que é. E nós não sabemos hoje se esse sistema dá lucro ou prejuízo. Pode ser que falte ainda dinheiro e pode ser que esteja sobrando. Então, quer dizer, qual o controle administrativo disso? Nenhum. Então, essa é a parte grave. Estamos assistindo aqui um desmando e, na verdade, como eu já disse antes, isso não é novidade nenhuma para ninguém, nem para o usuário. O dono, quem manda nesse sistema é realmente o concessionário, não é o poder público, o que é uma inversão de valores e é um absurdo. Então é isso que estamos assistindo, descontrole e desmando total desse sistema. Doutor, o consórcio alega não ter mais vantagem em administrar o serviço aqui em Ribeirão Preto. A pergunta que fica é, por que ele então não deixa de prestar esse serviço para vir outras empresas interessadas? André, a resposta a essa pergunta é muito simples. Se quem presta o serviço diz que não há mais vantagem, ele está renunciando ao serviço. Agora cabe chamar o prefeito municipal aqui onde eu estou e perguntar para ele o que ele vai fazer. É isso. O interessante nesse momento, ou aliás, nesse movimento da prefeitura, doutor, de manter a cidade fechada e depois querer socorrer a empresa de ônibus que nem está com a frota inteira nas ruas, o cidadão precisa ficar atento a isso então? Sim, e aí eu digo para o cidadão, o endereço para poder tentar resolver isso inicialmente, Câmara Municipal de Ribeirão Preto e também a Ordem dos Advogados do Brasil, da subseção de Ribeirão Preto, pedindo que faça uma intervenção a bem da população junto ao Ministério Público Federal. São os caminhos legais. A partir daí, a Prefeitura tem que ficar atenta ao desdobramento social dessa questão, porque o limite da população já chegou com a questão da pandemia. Então, não devemos, penso eu, levar mais adiante do que já foi. É uma questão que a Prefeitura tem que pensar do ponto de vista social também. O legal já mostrou que ela não pensa. Agora, no social, ela vai ter que pensar, porque senão o que pode acontecer em relação ao próprio prefeito municipal, na gestão, na administração dele, é algo grave para ele. Importante nesse momento também que o cidadão pressione os vereadores. Não dá para ter vereador em cima do muro num projeto tão importante e polêmico como esse, né, doutor? Sim, mas aí eu retomo o que eu disse antes. O primeiro lugar seria a Câmara Municipal, só que não estamos falando de uma notícia, um fato recente. É algo de muitos anos, então parece que não funciona. Imediatamente depois eu sugiro a Ordem dos Advogados do Brasil, na subseção de Ribeirão Preto, que aí vai tomar outro rumo com certeza, André. E complicado, porque o pessoal vai se manifestando também, doutor. Tem, por exemplo, o Alfredo, ele tem uma empresa, me parece que com 10 funcionários, está tentando um recurso junto aí aos órgãos privados para tentar manter a empresa e não consegue. Por que agora o consórcio vem e acha que a prefeitura é obrigada a destinar 17 milhões? É difícil para quem está em casa entender isso, né, doutor?
Sim, na verdade pode ser algo até legal, que é o que a prefeitura tem alegado, mas não é moral. E quando também não é moral, não serve para a população. O que essa pessoa, Alfredo, disse está correto, mas eu só lembro rapidamente o seguinte, o transporte público é um serviço essencial. Então, ele não tem que, inclusive, dar lucro para a prefeitura, mas a empresa que presta o serviço, ela é obrigada a conseguir atender. Então, a prefeitura seria culpada hoje por estar do jeito que está, porque ela vem deixando muitas coisas acontecerem. Eu acredito que vai acontecer alguma coisa a bem da população e do usuário. E lembro, todos pagamos esse transporte, não só quem usa, André. Doutor Ademar Padrão, advogado, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Clube.